brevemente, eu quero informar o nosso palestrante da noite, o Vitor Hugo de Almeida. Ele não passou muito bem, pediu escusas a todos, que não poderá estar presente nessa noite. Só que aí sobrou para vocês me ouvirem mais uma vez. Vamos ter que fazer esse sacrifício, tudo bem? Então vamos lá. Então, olha, juro por Deus, eu assim, o dia todo, quer dizer, a tarde toda eu pensei assim, o que eu vou falar de diferente? E eu peço muito auxílio à espiritualidade, me dá uma luz aqui. E tomando banho, a água caindo assim. Lembra daquela? Tá bom, lembrei, né, daquela. Daqueles slides que porventura a gente de vez em quando precisa repetir. Esses são os slides que nós vamos precisar repetir nessa noite. Já faz uns 4 anos que esses slides já foram passados aqui, já foram passados no Bezerra. Eu acredito que já até passei há uns 2 anos atrás, mas ele fala justamente do trabalho que a gente executa nessa casa. Como então, já faz um tempinho que a gente não fala sobre ele, desculpa aí aos que já viram e ouviram sobre isso, vamos repetir e reforçar o conhecimento do que a ciência, a espiritualidade e a saúde têm a ver. Parece-me que ali na placa tem assim, ciência para um lado, espiritualidade para o outro, né? Cuidado aqui que eu sou italiana, tá? Costumo arrancar o nariz. E saúde. Parece que as flechas estão desencontradas, mas não. Elas caminham juntas. Ciência, espiritismo e saúde. A ciência buscando conhecimento, o espiritismo sendo comprovado pela ciência e a saúde, a nossa saúde, sendo colocada em prática por nós ou perdendo a saúde. Não é? Então vamos lá. Somente as religiões estacionárias podem temer as descobertas da ciência. Isso quem disse foi Allan Kardec, está na Gênese, no capítulo 4, itens 9 e 10. Portanto, o Espiritismo disse isso, os Espíritos disseram isso a Kardec, e a ciência está provando, e o Espiritismo não teme a ciência, os dois caminham juntos, porque um comprova o outro, né? Esse cientista quântico, ele é o Greg Braden, eu acho que é assim o termo, não sei se pronuncia o nome dele, ele é um desenhista de sistemas e tal. Ele é um cientista conhecido por unir o mundo da ciência e o mundo espiritual. Vale a pena ler o que ele diz. Ele tem muitos livros, tem vídeos na internet, mas nós vamos falar uns pedacinhos da pesquisa dele, que ele diz o seguinte: a ciência, através da física quântica, provou que somos energia e que estamos todos conectados através da nossa vibração. O que é essa vibração? É o nosso pensamento. Eu penso, o outro pensa, existe uma egrégora, todos pensando, e todos estamos unidos com esses pensamentos. Para o bem ou não. Deus é puro amor, é energia, e por ser energia, não morre, é imortal. Somos a imagem e semelhança de Deus, não é? Então nós somos energia também. Essa matéria é apenas uma energia mais condensada. Então somos seres espirituais e nossa matéria é energia condensada. Vamos devagar, colocando bem os pontos, para lá ao final a gente entender um pouquinho mais do que nós estamos fazendo aqui nesse planeta. Okay? Então, a ciência descobriu que o núcleo de um átomo é apenas uma energia condensada e não é matéria. Veja só, quem achava que era matéria tem que rever os conceitos. Mas, se tudo que existe no mundo material é feito de um conjunto de células, estas são feitas de átomos, e se um átomo de qualquer coisa não é material, então é vibração, tudo é feito de energia condensada. Então, uma questão de vibração.
Há mais de 50 anos, em 1947, o Dr. Hans Jane desenvolveu uma nova ciência para investigar a relação entre a vibração e a forma. Mediante seus estudos, o Dr. Jane demonstrou que a vibração produzia até geometria. Então, quando a gente vibra, a gente produz um material vibrante. E esse material chega a ficar em forma de formas geométricas. Vamos lá, vamos começar a pensar. Cientista também. Será que eu pulei? Não. Segundo ensina André Luiz, né? Quem conheceu André Luiz? Dos livros do Chico Xavier. Agora sim. Ele não é o André Luiz ali, o pipoqueiro, não. Tá bom? Então vamos lá. Ele, ao abordar a ideoplastia, né, ele ensina, segundo ensina André Luiz, ao abordar sobre ideoplastia, quer dizer, o pensamento pode materializar-se criando formas, geometria, né, formas geométricas, que muitas vezes revestem de longa duração, conforme a persistência da onda em que se expressa. Isso está lá no livro Mecanismos da Mediunidade, ditado por André Luiz ao Chico Xavier. Então, já estamos entendendo que estamos mandando formas para fora de nós com os nossos pensamentos. As materializações constituem outro exemplo de plasmagem realizada pelos espíritos. O que é uma materialização? Nas sessões de efeitos físicos, onde se transporta, se materializa aqui um objeto, através de uma sessão mediúnica, onde se utiliza ectoplasma. Eu não vou entrar nessa questão, porque estamos meio que heterogêneos aqui, vai confundir um pouquinho. Mas nesses efeitos físicos, né, com a utilização de elementos plásticos exteriorizados pelos médiuns, que é o ectoplasma, e pelos outros participantes também das reuniões. São componentes fluidos e plásticos da natureza, trazidos de fora. Então vamos continuar. Vamos voltar ao Craig Braden, o cientista quântico, que disse o seguinte: somos uma tecnologia poderosa. A cabecinha aqui, pensante, tem poder. Todas essas cabecinhas têm poder. Você viu como nós somos poderosos? Jesus já não disse: vós sois deuses e pode fazer o que eu faço? Não disse? Então vamos ver se a gente tem mesmo esse poder. Só que para ser um Jesus um dia, vai levar um tempinho. Não é? Nós temos então nossos sentimentos, tá? Criam ondas eletromagnéticas que se expandem para além do corpo físico, por quilômetros de nós. Então, quando eu penso, meu pensamento sai de mim, vira as formas geométricas lá, né? Como o outro cientista disse, cai na onda pensante e vai para fora. Podem ser bons, pensamentos bons, como podem ser ruins também. Se eu não gostar de alguém, eu penso mal daquela pessoa, eu vibro contra ela. Se eu pensar bem, eu vou vibrar coisas boas. Então vamos analisando o que nós estamos fazendo com os nossos pensamentos, não é? Quando você escolhe e concentra suas vibrações num desejo, o universo inteiro se prepara para construir a sua nova realidade. Olha só. Lá no Mecanismos da Mediunidade, o mesmo livro do Chico, no capítulo 10, ele diz o seguinte: toda partícula da corrente mental, nascida das emoções e dos desejos recônditos do espírito, aqueles desejos que a gente tem até bem escondidinho, aquela maledicência que a gente tem, a gente não quer contar para ninguém, né? Isso pode acontecer. Se desloca, produzindo irradiações eletromagnéticas, cuja frequência varia conforme os estados mentais nossos, da emissora.
Quem emitiu as correntes eletromagnéticas, produzindo radiações eletromagnéticas, emanou, pensou, emanou, saiu. Aí os sentimentos colocados nessas ondas que vai ser o perigo, né? Então vamos lá, sobre ondas de pensamento, para a gente entender um pouquinho o que a gente faz, como é o nosso pensamento. Quanto menor o comprimento da onda, né, maior a frequência vibratória, que é o nosso estado de alma, e a capacidade de penetração, a espiritualização. Então vamos ler, conforme a nossa onda de pensar é maior, mais larga, nós somos mais nós mesmos, terra a terra. Se eu penso mais rapidinho, né, uma onda mais vibrátil, mais, com a frequência mais evoluída, tá aqui, ó. Essa aqui é a frequência miudinha, depois estou falando um termo mais simplório, assim, para a gente entender melhor. Nós pensamos, saiu o pensamento. Nós temos uma antena dentro de nós que emite essa onda mental, e dentro dessa cabecinha, das nossas cabecinhas, nós temos glândulas, uma glândula chamada glândula pineal. Nós vamos falar dela daqui a pouco. Então, aqui é só para diferenciar que um pensamento, quanto mais miudinho, a frequência mais rapidinha, é um pensamento mais evoluído, mais elevado. Como nós somos mais terra a terra, nossa onda é mais aberta, mais longínqua. Vamos lá, aqui está. Vigiai e orai, já disse Mateus, né, Jesus no Evangelho de Mateus, para que não entreis em tentação. Tá, então vamos nos vigiar agora. Sempre, né? Influência pelo pensamento entre encarnados e desencarnados. Vamos entender um pouquinho. Que é a sintonia entre eu e você e eu e os espíritos e eu. Tá? Então vamos lá. Esse aqui é um espírito maldoso. E aqui está um médium. Tá? Aqui está um espírito elevado. Aqui está um médium e aqui um espírito maldoso. Tá? Então vamos lá. O espírito maldoso está emitindo uma onda mental para uma pessoa que tem mediunidade. E o espírito de luz mandando uma onda. Tá vendo a onda dele como é rapidinho? Está mandando uma onda boa para ele. Só que essa pessoa, ele tem umas qualidades morais não muito boas. Então ele deu vazão às ideias dos espíritos. Ele deu sintonia. Ele conseguiu fazer sintonia com aquele irmãozinho. Nem precisa ser médium aqui, pode ser qualquer um de nós. Andando na rua, no supermercado, tá? A gente recebe as ideias das entidades se a gente quiser. E a gente tinha que dar mais vazão às ideias do bem. Como estamos aqui, esse outro irmãozinho, ele já bloqueou com ideias boas. Como esse aqui, esse é o espírito maldoso, passou ideias más para ele, como ele estava numa sintonia meio ruim, ele captou as ideias ruins da entidade, do espírito. E não prestou atenção, porque ele estava numa sintonia baixa, ele não conseguiu captar as ideias dos espíritos superiores, nem do seu mentor. Ele cortou aqui, ó, ele bloqueou a ideia do espírito bom. Já essa pessoa que conseguiu mentalizar esse espírito maldoso, enviou ideias suicidas, de bebidas, de qualquer ideia malsãs para essa pessoa, e ele bloqueou antes que seja tarde. Por quê? Ele estava em oração, ele cortou, ele bloqueou aquele mal que estava vindo. É assim que a gente tem que fazer também, bloquear aquele mal que está vindo, elevando nossa vibração, elevando nosso pensamento. Porque se a gente pensar igual ao irmãozinho aqui, a gente vai se comprazer no mal também, né? Esse é o risco que a gente corre de ser obsediado, de ser influenciado por irmãos que estão por aí,
querendo fazer o circo pegar fogo. E justamente conosco, né? Então é melhor a gente dar vazão aos espíritos, aos pensamentos de sintonia com o bem, tá? Então, através do pensamento, os espíritos podem manipular o fluido cósmico universal, que está por aqui, nós já vamos ver sobre ele, e criar o que for da sua vontade, porque o perispírito possui propriedades de plasticidade, que ao comando do espírito se modifica. Então, essa plasticidade do nosso perispírito, se eu entrar aqui, nós vamos ter que falar uma apostila inteira sobre o perispírito, que é muito importante. Leiam sobre o perispírito. Vocês vão entender um pouquinho mais do que fazer aqui nesse planeta. É muito importante a gente saber sobre esse nosso corpo chamado perispírito. Ele aqui molda nosso espírito e dá, registra assim, todas as nossas ações, nossos pensamentos estão lá no registro do perispírito. Ok? Então vamos lá. Uma experiência da física quântica. Vamos voltar aqui para a ciência. Os investigadores foram treinados para gerarem e emitirem sentimentos. Tem uma cadeira aqui, outra aqui. Então, vamos voltar aqui. Os investigadores da física quântica foram treinados para gerarem e emitirem sentimentos e cada um podia ter fortes emoções. Ah, eles pegaram lá os vidrinhos, né, com os DNA, vamos ver se está aqui. Olha lá. O que se descobriu foi que o DNA mudou de forma, de acordo com os seus sentimentos. Então, o que eles fizeram? Pegaram uns frascos com DNA, vários investigadores, pegaram aquele vidrinho, cada um pegou um vidrinho e começou a falar palavras de ordem. Muito obrigado, que Deus abençoe. Outros estão com raiva, credo, Ave Maria, né? E colocaram uma música ruim, e assim por diante. Tá? Vamos ver o que deu essa experiência. Esse aqui é o nosso organismo, nosso DNA. Quando os investigadores sentiram gratidão, amor, estima, o DNA, nosso DNA, que todos temos, né, respondeu relaxando. Olha como ele ficou estiradinho. E seus filamentos se estirando, o DNA ficou mais longo, né, mais relaxado. Vamos ver por quê. O que isso acontece? Quando os investigadores sentiram raiva, medo, estresse, ele se encolheu, o DNA se encolheu, como se ele estivesse sentindo aquelas palavras ruins. Será que ele não está mesmo sentindo as palavras ruins? Será que o nosso DNA não sente quando a gente fica bravo e a gente fala palavras ruins, sentimentos ruins, não dá taquicardia, sudorese, dá um monte de coisa aqui? Mas o DNA se ressente. Tornou-se mais curto e muitos códigos se apagaram. Olha o que a gente faz conosco. Quando a gente, isso aí é a experiência da física quântica, mas nós fazemos conosco. Eles provaram que nós, quando xingamos, brigamos, nós detonamos o nosso organismo. É isso que a ciência está provando. Alguma vez você já se sentiu assim? Carregado, meio triste, meio cansadão? Ou não? Todo mundo é feliz aqui, só eu que sou assim. Vocês viram por quê? Vocês estão bem como eu também? Então tá bom, né? Tá certo. Então agora nós sabemos por que nossos corpos também se afetam quando a gente está bravo, né? Até o DNA sente, né? Tem mais coisas. Então os códigos do DNA se conectaram de novo. Quando os investigadores tiveram sentimentos de amor, alegria, eles voltaram ao normal. Em muitos casos, então, até a cura física de doenças. Você vê? Estão captando a ideia? Que a gente está se adoecendo e não sabia por quê? Hã? Por isso que a espiritualidade está pedindo para eu falar aqui todo de novo, a mesma palestra. Por isso.
Esses slides são ouro. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou passar aqui para vocês uma experiência que fizeram. O Greg Braden fez essa experiência no hospital, onde não se tinha remédio. Foi uma chinesa com câncer de bexiga. De um lado, eles pegaram 2 ultrassons, tá? Um lado, o ultrassom sobre a doença parada, né? Ali, o ultrassom ficou estático para mostrar que existe aquela doença. O outro, online ali, para ver como é que estava se passando a... Vamos ver se está aqui. Over 8 years, Olha lá. the Aí eles center vão has repetindo successfully treated palavras de more ordem. than 180, Estão preparando os ultrassons. Olha lá. including bladder cancer. E eles foram somente com a doação de energia, falando coisas boas e filmando. Olha lá. Do lado de cá, a doença. Olha o tumor lá. Olha o tumor. Do lado de cá vai ser o outro ultrassom que eles vão mostrar a experiência. Então a palavra de ordem deles é sábia, sábia. Já aconteceu, já está feito, é pura. É isso que eles estão mostrando para a gente. Vamos lá. Pensamento forte e firme sobre a doença dela. Olha o tumor. Visivelmente ele está sumindo. Os chineses provaram. Aqui a doença, olha o tumor. Aqui ela. Então, palavra de ordem com mentalização boa, cura. Ok? Então, quanto mais amor deixarmos fluir por nossos corpos, mais adaptados estaremos para enfrentar o que possa acontecer. Né? E nós podemos conduzir todo o nosso planeta mediante nossos pensamentos positivos em conjunto. Isso está extraído do livro do Greg Braden. Né? Vamos começar a pensar diferente? Tá? E por quê? A ciência descobriu que existe, então, um campo que liga tudo isso aqui. Tudo está conectado numa teia de energia chamado campo etérico, ou campo do éter, que nada é que é o fluido cósmico universal que está permeando todo o nosso planeta. Está por aqui. Nós estamos inseridos no fluido cósmico universal. De onde a gente tira fluido cósmico universal de vida. Pensa lá. Em 1887, Michelson Marley desvendou tudo. Mas, ele falou do campo etérico, mas deixaram quieto. Aí, em 1986, a Força Aérea dos Estados Unidos repetiu a experiência dele, com equipamentos melhores, e publicou na revista Nature, no volume 322, dizendo: o campo existe e é verdadeiro. Existe esse campo que permeia e que de onde a gente tira a vida, que é o campo etérico. E o que é esse campo etérico? É esse fluido de onde nós tiramos a vida, de onde nós tiramos o fluido vital, né? Que é a vida. Olha como nós somos vistos pelos videntes, né? Então, o fluido cósmico, sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre aqueles como o ar nos traz o som. Então, como aqui está tudo preenchido, então a gente está inserido num mar de fluido. Então, aqui não existe nada, existe tudo preenchido. E é por isso que o nosso pensamento ele vai nadando nesse fluido cósmico. Ele chega lá.
ele não se perde. Então ele tem destino certo. Só que se ele chegar lá e a outra pessoa estiver com aquele um lá, maldoso, e eu aqui, mandando vibração ruim, e ele estiver lá, também numa faixa vibratória ruim, se instala o pensamento ruim que eu estou emanando, a minha forma pensamento que eu estou emanando. Mas se eu mando uma forma pensamento, uma coisa ruim para alguém, e ele está em oração, chega lá, bate lá e retorna para mim, porque não tem onde cair. Não, ele não está absorvendo, ele não vai absorver porque ele está em elevação. Aí sim, esses pensamentos, essas formas voltam para mim potencializada. Muito pior, aí chega assim, uma dor aqui nas minhas costas, não sei o que é. Eu mesmo me atacando. Minha forma, pensamento que eu emanei, voltou em dose dupla e me atingiu. Porque eu estou nessa sintonia ruim daquele mesmo pensamento mesmo. Não é? Então, Kardec que disse, em obras póstumas, né, que pode-se dizer com verdade que há ondas nos fluidos e radiações de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e radiações sonoras. Então, as ondas de pensamento voam como vão as ondas do rádio, as ondas do micro-ondas, e assim vão. Nossos pensamentos também vão. E esse fluido vital, que é a nossa vida, né, é, contudo, característica dos seres vivos, a capacidade de produzir fluido vital continuamente a partir desse fluido cósmico universal, como também a capacidade de absorvê-lo diretamente a partir dos próprios alimentos. A gente pode se alimentar e se regenerar, né, melhorar o nosso fluido. Quem já se sentiu cansadão assim? Hoje eu não queria levantar da cama, né? É o tanquinho de fluido vital que está faltando, o tanquinho está baixo, precisando de energia, pensamento elevado, respiração, né? Água, muita água ajuda, e respirar bastante e fazer oração para se elevar. A oração é um remédio para todas as horas, né? Então, Kardec se refere claramente a essa possibilidade quando afirma que o fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. É justamente essa propriedade característica do fluido vital um dos fundamentos que se baseia o passe que vocês vão receber daqui a pouco. O fluido vital é doado, que se transmite de um indivíduo a outro. Nós nos preparamos com alimentação, com mentalização o dia todo, para estarmos bem aqui, para ajudar a todos. Com o nosso fluido vital que a gente pode repartir com vocês. Logicamente, atrás de nós, acima de nós, tem uma equipe maravilhosa de espíritos de luz nos amparando, e se a gente não estiver nas condições que eles precisam, a gente é excluído. Entra outro no lugar, mas a gente se prepara o dia todo com alimentação, com pensamento, né? Com regras e também sabendo o que vai fazer na hora de dar o passe. Não é colocando a mão apenas sobre a cabeça de um que a gente vai fazer a oração. Não, a gente tem que saber o que faz, né? Para trazer esse fluido lindo, maravilhoso para cada um de vocês. Tá? Então a pergunta é, em que canais vocês estão sintonizando? Vocês estão sintonizando também, não estão? Como a gente está mergulhado num mar de vibrações espirituais, que vão da melhor à pior qualidade, que não percebemos, mas estão à nossa volta, porém as acolhemos por ressonância, de acordo com as ondas que geramos pelo nosso modo de pensar, sentir e agir. Agora dá para vocês responderem onde vocês estão sintonizando. Pensemos de que forma nós estamos sintonizando, com quem nós estamos sintonizando, com que tipo de irmãos a gente está sintonizando e tiremos as nossas conclusões. Se eu, né, quando temos bons sentimentos,
estamos sempre com o nosso nível de fluido vital no máximo, que é 100% é difícil. Mas se a gente puder conseguir mantermos-nos num patamar de elevação de pensamento mais firme, bom, elevado, chamando sempre a espiritualidade, o nosso anjo de guarda, vamos dizer assim, agradecidos ao levantar da cama, gratidão sempre, ao deitarmos, gratidão por estarmos vivos, por termos oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, resgatando aquelas dívidas do passado. Isso não é bom? É importante, é estarmos bem, né? A gente sempre vai ter amigos espirituais que nos auxiliam, mas é difícil estarmos 100%. Mas vamos lá, quando alternamos entre bons e maus sentimentos, ficamos assim, né? O nosso tanquinho de reserva fica mais ou menos, no fluido vital. Aí a gente vem aqui, toma um passo, dá uma melhorada, ainda bem que, né, sempre tem um lugar bom para a gente buscar uma fonte, né? Ou ter uma fonte para buscar alguma coisa boa. Tem várias igrejas, não precisa ser só casa espírita, desde que você entre com o seu pensamento e evoque a espiritualidade de lá, logicamente vocês também estarão recebendo, né? Eles estão em todas as partes, os bons e os ruins. Nós é que vamos determinar com o que a gente sintoniza, né? Então vamos lá. Quando a maior parte do tempo cultivamos maus sentimentos, o nosso nível de fluido vital fica no mínimo. Aí dá aquele cansaço, eu estou ficando velha, né? Não aguento mais, tem que ir no médico. Aí vai no médico, toma um remédio. Aí depois o remédio faz mal para o estômago, vou no médico, peço outro, aí tomo aquele para o estômago e peço outro para a cabeça, porque eu já esqueci de tomar aquele, tem que ser um para a memória. Aí vou no médico, poxa vida, eu estou esquecida, então tem que ser um do estômago, um da memória e outro para não sei o quê. E aí vai, aí a gente, quando chega numa certa idade, tem uma caixa de remédio. Aí quando chega uma visita, olha só, olha o tanto de remédio que eu tomo. Que delícia, não é mesmo? Então, antes disso, né, antes da gente ficar com a nossa caixa de remédio, vamos mudar aqui, ó. Então, se a gente tem raiva, rancor, mágoa, antipatia, olha quanta coisa, azedume, irritação, né, ressentimento, desprezo, aversão, nós estamos vibrando no ódio. Mas se eu tiver afetuosidade, gratidão por estar vivo, né? Respeito pelas pessoas, caridade, olha, sinceridade, você pode ser sincero sem ser grosseiro. Você pode falar a verdade sem ofender, né? Paciência, tolerância, a gente está numa faixa elevada de amor, né? Acho que isso aí vocês já conhecem. Conhecem? Todos conhecem? Posso pular esses slides? Não, continua. Estou doidinha para acabar logo, né? Então tá. Esse cientista, Masaru Emoto, ele fez uma pesquisa, até o nome da pesquisa dele, ele colocou a mensagem da água. É uma pesquisa feita por esse cientista, que ele pegou, submeteu moléculas de água em diferentes sentimentos. Como o Craig Braden fez com os DNAs, ele fez com a água. Pegou lá um pouquinho d'água em cada potinho, tá? Ó, você vai pensar no amor, você vai pensar nisso. Um na raiva, o outro no bem, outro na gratidão, outro lá pegou, colocou lá uma música bem violenta, que fala de coisas ruins. O outro lá ficou xingando, tá? E os potinhos lá. Aí ele pegou essa água, congelou, tá? E fotografou através de equipamentos especiais para o efeito. Ele fotografou depois os cristais da água, ele esfacelou a água em cristais, né? Tirou a molécula da água. E que cada uma apresentava uma forma diferente, conforme o que cada um pensou ou falou. Vamos ver que jeito ficou? Olha aqui. A palavra da maldade. O cara ficou falando, você é má, ou água ruim, credo, eu não gosto de água, eu vou jogar essa água fora e tal. Isso me enoja. Eu tenho nojo disso, eu não quero. Olha que jeito ficou a molécula da água, depois de congelada. Ficou bonita? Vamos beber dessa água aí? Não dá, né?
Mas olha lá, quem falou obrigado, olha que jeito ficou, quando ficou parecendo uma joia a molécula de água, não ficou? Olha aí. Então, veja só, quantos por cento nós temos mais ou menos de água no nosso corpo? 70. E aí? Eu não gosto de mim, eu sou chata, eu não quero mais viver. O que eu estou fazendo comigo? Eu não tenho 70% de água aqui? Só o meu pulmão tem 86% de água, o fígado 86%, os músculos 75%. Aí eu vou ficando fraquinha, porque o músculo não vai resistir, né? Ele tem água, o que eu vou fazendo com essa água dentro de mim? Porque eu estou enfermizando o corpo com minha mente, não estou? Se eu estou emitindo, como o rapaz lá emitiu e a água dele ficou daquela forma, como que vai estar a forma da minha água aqui dentro? Eu não vou ficando doente? Eu não vou me adoecendo também, a água que eu tenho dentro do meu corpo? Porque está saindo da minha mente, está saindo pela minha boca. Mas se eu pensar, primeiro de tudo, ó, o que vai fazer com o meu corpo? O meu pensamento primeiro passa por todas as minhas células para depois ser emitido. Então, olha lá. Vamos analisar as nossas bocas, daqui para frente? Não só a boca, o pensamento, né? Ele começou no pensamento, não adianta só ficar quietinho, mas se pensar. Você quer né? Aí aquilo já ficou dentro, né? A raiva já caiu aqui dentro, não é mesmo? Tá vendo? É igual eu beber um copo de água má, né? De água má, que é uma mágoa, e querer que o outro morra, né? Eu estou primeiro bebendo o meu veneno. Agora eu vou falar por cima aqui de onde a gente tirou para poder trabalhar. Né? Por isso que eu falei que esses slides eu tinha que passar, porque eles sempre me pedem para falar do que a gente faz, para que todos entendam que a gente não está apenas brincando de dar passe. Todos nós estudamos, aquele que está parado de estudar, os nossos trabalhadores escutem bem firme agora, que é um pedido, estudando, estudando, estudando. Então vamos estudar para não errar e buscar sempre mais para ajudar mais. Né? Nós tiramos desse estudo de Mesmer, que ele descobriu em 1700, aqui, ó, ele nasceu em 1734 e morreu em 1815. Ele foi um médico alemão, criador da teoria do magnetismo animal. Ele descobriu que a gente tem esse magnetismo dentro de nós. E que esse magnetismo pode ser utilizado para doação. Pode ser utilizado para ajudar. E que quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. Quanto mais amor a gente doar, mais amor a gente recebe. E ele divulgou essas técnicas, foi com muita dificuldade que ele foi aceito, demorou, né? Essas técnicas relativas à utilização do magnetismo humano, instrumentalizado pela imposição das mãos. Então, eu junto o meu pensamento, que é forte, né? Vocês não têm um pensamento forte? Com a minha vontade de doar e os meus sentimentos, o que eu faço? Eu ajudo, eu faço caridade, eu coloco para o outro o meu magnetismo animal. Aquele tanquinho que está cheio, porque toda segunda-feira eu gero mais elementos bons aqui dentro, porque a gente se prepara, né, mentalmente. E como a gente tem esse tanquinho, uma usina de ectoplasma, que eu falo, né? Jacob Mello que fala que a gente tem uma usina aqui, que ela entra em ebulição, ela começa a funcionar se todas as segundas-feiras eu passo. Então ela já está funcionando. De todos os trabalhadores já estão funcionando, porque eles vão para lá depois do ano. Né? E ele descobriu, Mesmer admitia a existência de uma força magnética que se manifestava através da atuação de um fluido universalmente distribuído, agindo no sistema nervoso e dando ao corpo humano propriedades análogas ao do ímã.
Esse fluido controlado poderia ser usado com finalidade terapêutica. Olha o que ele descobriu em 1700 e pouco. Depois dele vieram vários irmãozinhos, como Barão de Poté, Seguir, Kardec. Allan Kardec foi magnetizador por mais de 30 anos, acho que tem uns 35 anos, ele foi discípulo de Mesmer. E por que nós não vamos segui-lo? Né? Se tem casas que proíbe a doação de magnetismo, deveria repensar, porque Kardec já falou sobre isso. Kardec já trouxe nas revistas espíritas N passagens, que não deu tempo dele publicar na época, além dos 5 livros, né, o Pentateuco dele que ele publicou, ainda tem as 12 revistas espíritas que falam muito sobre magnetismo animal. Não é? Então, o magnetismo proposto por Mesmer chamou a atenção de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é o Allan Kardec. Aí sim, olha lá, 35 anos, que passou a se integrar a esse grupo de pesquisadores. Com isso, Kardec escreveu na Revista Espírita: o magnetismo preparou o caminho do espiritismo, os fenômenos magnéticos do sonambulismo e do êxtase, as manifestações espíritas. Sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar de outro. Então, nós vamos seguir Mesmer. Então, o Deleuze. As doenças crônicas têm frequentemente como causa pesares secretos, dores morais, sentimentos oprimidos. Mais um seguidor de Mesmer. Kardec e o magnetismo. Em nossa opinião, a ciência magnética que professamos há 35 anos deveria ser inseparável da seriedade. A iniciação de Rivail, nesse novo ramo dos conhecimentos humanos, deu-se em 1823, vindo a ser ele próprio experimentado magnetizador. Então, estão aqui os livros base da nossa doutrina, que nós estudamos, todos nós estudamos, para melhorar um pouquinho mais a nossa capacidade de amar. As revistas espíritas, no livro Magnetismo Espiritual de Micaelos, todos possuímos um fluido, e quando optamos por ajudar os outros em nome do bem, somos auxiliados pelos bons espíritos, que concentram esse fluido e exercem uma ação sobre os outros seres. O magnetizador pede ajuda aos bons espíritos, faz a imposição de mãos, com suas técnicas, é lógico, e mais o fluido magnético começa a sair de seu corpo pelos dedos, mãos, tórax, né? E o fluido se propaga a grandes distâncias. Opa! Aqui estão os nossos passes, né? Mais ou menos assim. Lembremos sempre que as energias têm o poder de penetrabilidade. A energia adentra esse nosso corpo, que não é matéria, né? É uma matéria condensada, que nós vimos lá no começo. Os fluidos penetram e vão chegar lá naquele problema que vocês anotaram, quem vai para a fluidoterapia, naquele problema que vocês anotaram na fichinha, ok? Então, aqui está o nosso codificador, que a faculdade de curar pela imposição de mãos deriva, evidentemente, de uma força excepcional de expansão. A gente se expande no amor para doar. A energia vem e passa, né? Com pureza dos sentimentos, desinteresse, benevolência, desejo ardente, de proporcionar alívio à prece fervorosa e confiança em Deus. Então, as energias são assim. Estejamos assim. A absorção acelerada dos fluidos, né? Ao magnetizador, tá? Que concentra, tem o desejo de ajudar, tem sua vontade, ele se foca no bem, tem a vontade e o pensamento forte para doar, transfere a energia e a metabolização acelerada no perispírito dele se expande e vai até o outro. Tudo junto. Esse aqui está recebendo bem os fluidos vindo do alto, o fluido magnético, os fluidos vitais sendo passados pelo passe, né? E esse aqui?
O que esse aqui está fazendo lá na sala de paz? O que esse carinha está recebendo? Está recebendo? Não, né? Ele está repelindo. Onde será que a cabecinha dele está? Às vezes ele esqueceu o carro aberto, ou amanhã vai cair no cheque, né? Ou a conta do cartão, e assim vai, né? Se ele estiver pensando lá fora, não estiver pensando na receptividade do fluido magnético que ele deseja, eu até brinco com as crianças, as estrelinhas caem tudo no chão, né? Não é mesmo? Você vai receber estrelinha? Vai, né? Elas ficam com a mãozinha assim para receber as estrelinhas. Então estaremos nesse instante lá, no instante do passe, receptivos para receber o fluido magnético. Receptivo é bom, né? Então vejamos só. Essa pomada do vovô Pedro, eu acho que já deve estar acabando, mas em agosto eu vou receber mais uma remessa de 30. Cada semestre eu recebo 30 potinhos dessa pomada do vovô Pedro, que foi uma receita ditada por um espírito num centro lá de Minas Gerais. E adivinha quem era o espírito que ditou? Mesmer. Mesmer veio num centro espírita, ditou essa revista, essa receita, pediu para não ser falado o nome dele, tanto é que ele se denominou vovô Pedro. E não é cobrado, é de distribuição gratuita e serve para afecções, coisas externas ao corpo, né? Então, quando quiserem, precisarem, a gente pode repassar, tá bom? Então, nos passes e na fluidoterapia, prestemos atenção o que a gente precisa fazer. Preparar-se para receber os fluidos. Então, quando vocês estiverem vindo para cá, lembre-se que hoje, de segunda-feira, a gente tem que ter uma concentração, tem que ter fé, se alimentar levemente, né? Abster-se de álcool, carnes, sexo, a gente pede para se destituir desses sentimentos carnais, vamos dizer assim, terrenos, né? Elevar os pensamentos, boas leituras, frequência nas palestras para buscar mais conhecimento, para buscar instrução, né? Analisar o uso de medicamentos que dificulte a magnetização. Esses medicamentos são aqueles ansiolíticos e antidepressivos, o que atua no sistema nervoso. Por quê? O fluido magnético, ele tem que penetrar no nosso organismo físico. E se tiver um remédio ali fazendo o efeito contrário, a pessoa não vai conseguir recepcionar todo esse fluido bom. Às vezes um pouco sim, mas nem tanto, né? É reforço para quem faz fluidoterapia, né? Então é melhor a gente buscar essas elevações de pensamento e atitudes para a gente poder receber mais o que temos a doar, né? Fluidoterapia ou aplicação de magnetismo, ali foi no passe. A mesma coisa também para a fluidoterapia, né? Que é procurar não interromper o tratamento, levar a sério esse tratamento que a gente começou aqui e fazer um certo repouso no dia seguinte, né? E de repente, aqui existem médicos que trabalham na sala de fluido. De repente, a gente está com um problema no perispírito, precisando lá de uma intervenção médico-espiritual. Eles já vão aproveitar e ver o nosso mérito, né? Desde que a gente tenha mérito para isso, a gente recebe uma cirurgia gratuitamente. Sabedor disso, é melhor então que mesmo que a gente não saiba se recebeu cirurgia ou não, no dia seguinte não correr, não fazer um esforço de lavar roupa, não é? Passar roupa muito tempo em pé, ficar assim mais suavemente, andar dentro de casa, sentar-se mais, descansar depois do almoço, fazer um certo repouso, que nós já tivemos casos aqui, que até quem aplicou a fluido naquela época fui eu, e a pessoa saiu, era um sábado à tarde, a gente fazia os atendimentos, e a pessoa veio, sábado à tarde, né? Só coisa boa depois, né? Vou lá na CELP, depois eu vou
a gandaia, tá? Aí a pessoa veio, fizeram fluidoterapia, saiu daqui, beleza. O cara vai jogar bola, futebol. Você imagina que jeito ele ficou. E ele estava com sérios problemas assim na região do estômago. Aí ele me liga, ó, Lúdia, não valeu nada. Não valeu nada. Puxa vida, né? E sabe quando aquele dia você está com bastante vontade de doar? Poxa, sempre, né, a gente tem aquele desejo de ajudar outra pessoa. Eu falei, tá, mas como é que foi? Conta pra mim. Você fez o repouso? Não, eu saí e fui jogar bola, era o meu compromisso no sábado à tarde. Então tá bom, então você vem aqui sábado que vê que a gente vai refazer isso, que prejudicou um pouquinho. É judiação, é perda de tempo quando a gente reage assim, com indiferença ao trabalho alheio. Né? Então a gente pede justamente porque o trabalho não é nosso. Nós estamos colocando eles, né, o trabalho deles sendo jogado, né, fora. Então vamos ter esse compromisso com a espiritualidade de dar esse retorno bom, que é para nós mesmos, né? Não é para nós? Repouso não é para nós? Então a gente merece ficar bem. Então, fazendo isso aí, ok? A água fluidificada, a mesma coisa. Tá? Essa experiência, conhece o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira? Eu falo que ele é meu fã. Eu sou fã dele, né? Lógico. Até ele é maravilhoso, ele faz pesquisas, ele na área da glândula pineal, ele dá palestras, ele atende pacientes. E ele fez uma experiência também com a água fluidificada. Eu já contei isso aqui várias vezes, mas vou repetir. Ele pediu em Campinas, lá na USP, ele mandou para a sessão espírita dele 2 galões de água. Ninguém mexeu. O outro pediu para ser fluidificado, magnetizado, com amor, com carinho, né? Pedindo remédio para a espiritualidade, que é isso que a gente pede para as nossas pessoas que fluidificam a água. Pediu remédio específico em cada garrafinha de vocês, né, que adentra a nossa sala. Então, cada garrafinha que vai para a mesa, mesmo só do passe, recebe o remédio específico para cada um. Tá? Aí ele pegou esses 2 galões e mandou para o laboratório de análise mesmo. E aí os 2 galões voltaram, né? Aqui, ó. O que deu no pote, no galão de água magnetizada? Diminuiu, veio o laudo lá do laboratório, que havia diminuído a condutividade elétrica e aumentou a capacidade de reter elementos magnéticos, purificando a água e sendo magnetizada. Uma vez purificada, tinha outros elementos bons ali dentro. Né? Então as energias, os fluidos, ficaram retidos naquela água, porque saiu a condutividade elétrica, abriu espaço para elementos bons, e o remédio para cada um, os espíritos colocaram em forma de remédio, né? Na nossa água. Ok? Greg Braden, voltando à ciência de novo, estamos acabando rapidinho já, ele também afirma, muitas pessoas se exercitam, vão à academia, bebem muita água, comem alimentos saudáveis, mas se esquecem, né? Vive xingando no trânsito, sai da academia todo saradão, aí vai briga no trânsito, o que adiantou? Né? Assistem sempre noticiários negativos, adoram filmes de guerra, drama, violência, conversam sobre doenças, crise financeira, guerra. É bom isso. Gostoso falar disso, né? Pois é. Aí o que acontece com a água no nosso corpo? Precisa falar de novo? Não, né? Acho que não. Vou repetir, não. E não entendem por que ficam doentes e deprimidas. Né? Existem outras coisas, não é só isso que enfermiza a gente. Mas esse motivo, né, é uma das principais causas das nossas doenças. Existem outras, mas essa é uma das principais causas. Né? E o alimento que ingerimos é importante,
Mas as emoções são o alimento da alma e elas influenciam a nossa saúde. Né? Que tal ser amigo, então, da nossa alma? Vamos começar a partir de hoje? Vamos começar a ser diferente? Veja coisas engraçadas, divertidas, alegres, bonitas, românticas, né? Músicas românticas é tão bom, né? Quando eu vou para o ateliê para fazer as peças aqui para o bazar, nossa, Jesus amado, que delícia que é. Eu saio de lá outra pessoa, taco lá o meu somzinho, estou na máquina, levanto, dou uma dançadinha, né? Aí volta para a máquina de novo, porque a alegria tem que estar no pensamento, né? Nós temos que ser alegres, felizes também, não é? E a gente pode ser feliz ainda aqui nesse mundo, por que não? É juntando as pequenas alegrias, somem todas as alegrias de vocês. Não viram uma felicidade? Eu acredito que sim. Tá? Mude a sintonia então. Seja mais feliz, ame-se, cuide-se, alimente a sua alma, perdoem-se. Primeiro de tudo é se perdoar. Ninguém errou porque quis. Se errou, recomece. A justiça divina já está aqui, ó, na reencarnação que Ele nos deu, permitindo que a gente nascesse mais uma vez, que é a justiça divina, para estarmos aqui resgatando todas as nossas dívidas. Se não conseguir, tem mais pela frente, né? Mas vamos tentar sair daqui melhores do que quando a gente aqui adentrou, né? Amor, ame-se, né? E quem tem Deus, né, colocado em suas mãos para usar, use, né? Dê passo do cachorrinho, das plantas, né? Busque abraçar, beijar a mãe, o pai, os irmãos, se perdoar e perdoar os outros. Porque quem se eleva, tira essa dor do coração, vai conseguir ser feliz com certeza e não vai ficar doente tão cedo. Seus sentimentos criam então esse campo magnético lá. Você pode mudar qualquer coisa em sua vida, aproveitando o grande poder do universo. Fazer o que é melhor fazer é dar amor e amar-se. Né? Se reconhece, então, como se reconhece o verdadeiro cristão? Pelo esforço que ele emprega para dominar suas más tendências, não é mesmo? Então vamos fazer esses esforços, dominando as nossas más tendências, nos perdoando, nos elevando, que tenha uma boa reflexão durante a semana. Semana que vem tem mais palestrante pela frente, com certeza coisas boas virão, não é? E obrigada aí pela presença, desculpe mais uma vez, aqui essa voz está fora da China.